Olá, pessoal! Muito boa tarde ou muito bom dia! Depende se você já almoçou ou não almoçou. A gente tem essa referência, né? De bom dia, boa tarde, se a gente almoçou, se a gente não almoçou. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez trazendo um conteúdo muito bacana para vocês, com uma parceira tão querida que é a Karine, minha xará, do Núcleo Tândava. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, que tem aqui saúde mental. Tô aqui chamando a Karine para entrar com a gente, para a gente conversar. E espero que seja muito bacana essa live para vocês, que a gente possa verdadeiramente contribuir. Oi, Cá! Boa Oi, boa tarde! tarde. Tudo bem, Cá? Tudo e com você? Tudo Tudo tranquilo? tranquilo, tudo Ah, ótimo. Que prazer estar aqui com você. a gente também está muito feliz. Obrigada de aceitar mais uma vez nosso convite. Fazia muito tempo que a gente não fazia live juntas, né? O tempo voa, mas faz tempo. É. Ah, isso mesmo. Bom, Poxa, que bacana. Então seja muito bem-vinda obrigada. para a gente poder trazer aí um conteúdo tão especial, né? E que a Sim, gente possa realmente compartilhar uma energia boa, informações especiais, que a gente possa realmente contribuir aí com um tema tão importante, né? Que é a saúde mental. muito, muito importante, urgente. É isso aí. Então, pessoal, ó, já clica ali no aviãozinho também, manda para todo mundo, convida para participar com a gente, para a gente fazer aí uma corrente do bem, certo? Muito Cá, bom. então bora lá. Vamos começar aí com o nosso conteúdo de Janeiro Branco. Eu também estou aproveitando, já estou chamando todo mundo aqui. Eu também estava aqui, ó, apertando o botãozinho aqui para convocar o pessoal, né? Para quem puder Ah, participar, quem estiver aí. O bom é que as é, pessoas podem assistir depois quantas vezes quiser e sim, compartilhar, isso que é bacana, né? Às vezes a gente naquele momento não consegue, mas é um assunto isso tão importante e a gente sim. se conecta, às vezes até no momento mais tranquilinho. É isso aí. Então, cá, vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental, às vezes um assunto que traz até um desconforto, talvez, né? Ele é um assunto que, como você falou, ele é muito urgente, mas ao mesmo tempo ele tem um certo tabu da gente falar, né? Tem. Então, primeiro, obrigada novamente por estar aqui. Obrigada. Muito bom estar aqui. E realmente, a gente tem um tabu, um preconceito ou um preconceito para falar de saúde mental. É aquilo que a gente sempre escuta de especialistas, né? A gente quebra um pé, procura um médico. A gente machuca a mão, procura um médico. E Sim, aí, falar de saúde mental, nossa, não. As pessoas falam assim, não, mas eu não sou louco. Eu não sou louco, né? Eu não sou desequilibrado, né? Então a gente tem preconceitos assim sim, fortes, questões culturais fortes, só que sim, isso vem causando problemas na vida de todos nós, sim, porque todos nós temos alguma coisinha, né? sim, Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que quebrar é isso. Todos nós, pela nossa cultura, por tudo que a gente já vivenciou, às vezes até sim. tem uma terapia que eu faço, que eu aplico, que chama Renascimento, Que em que às legal. vezes a forma como você nasceu, aquele momento como você nasceu, pode ter sido super especial, maravilhoso, temperatura Sim, correta, mas aquele ser naquele momento sim, registrou aquilo como um trauma. sim. Pronto. Aquilo vai impactar a vida inteira e impactar Reverbera, a saúde né? mental. Isso, nessa situação, imagina o restante que a gente vivencia, né? Esse excesso de cobrança, estresse, violência, né? A falta de segurança, questões financeiras, climáticas, tudo isso impacta a nossa saúde mental. Absolutamente tudo. É isso mesmo. E a gente não tem olhar para isso, né? A gente tem olhar, como você falou, para grandes traumas. Mas aquilo que vai pingando todo dia, a gente vai, não vou pensar nisso agora, tá tudo bem, né? A gente acha que ressignificou dentro da gente, mas na verdade não, a gente usou ali um outro tipo de pensamento, né? Só para É. tirar da nossa atenção, mas aquilo fica guardado ali dentro, né?
Fica registrado e eu falo que a gente vai acumulando lixo debaixo do tapete. Você vai colocando e vai colocando aquele lixo até que aquele tapete não suporta mais e vai explodir de alguma forma. Então ele pode explodir com um acesso de raiva, né, com algum tipo de violência, com uma doença, como uma depressão, como uma ansiedade, as crises de pânico que nós estamos tendo. E não é de agora isso, sempre existiu, mas agora a gente fala mais sobre isso, né? Então, tudo isso que a gente está vendo sempre existiu. Em cada época da civilização, tinha algum tipo de estresse, né? Sim. Mas não se falava, porque não estudava muito a mente. Mas hoje a gente está conseguindo falar, conseguindo entender. A gente sente, fala assim, será que eu estou passando por isso? Né? A gente hoje, por exemplo, está falando de burnout. Então as pessoas, né, se culpavam por sentir alguma coisa no trabalho e tinham aqueles trabalhos terríveis, tal. E a gente está conseguindo falar hoje, porque hoje já há estudos melhores sobre isso. A gente está começando devagarzinho a quebrar esses preconceitos, esses tabus. Sim. Mas temos muito ainda, porque a gente tem uma cultura ainda, a nossa cultura ocidental, ela não nos proporciona isso, esse olhar para dentro. É bacana você falar sobre essa questão cultural, né? Porque realmente na nossa cultura, você trabalhar muito é meio que um status, né? Nossa, você está trabalhando. Ai, eu tô trabalhando muito. Então a gente associa. Como se fosse. É exatamente isso. Nossa, tá trabalhando, então é um status, né? Se você falar assim, não, eu tô bem, tô trabalhando de forma equilibrada, né? A sociedade, assim, o que é mais aceito é que, ai, nossa, que preguiçosa. Igual eu lembro, quando eu fazia entrevista, não, olha, muito interessante, eu fazia entrevista, aí falava assim, fala as suas 3 qualidades. Ai, sou muito ansiosa, assim. E, tipo, ansiedade era chique falar. Ai, nossa, eu também tenho estresse. Eu podia não ter estresse. Nossa, mas eu tenho estresse, ansiedade, era ótimo. É como trocar remedinhos, assim. Só que não, né? Então, foi normalizado algo ruim. A gente tem, infelizmente, uma questão cultural tão forte que falar assim, eu preciso de uma pausa. Eu preciso parar, eu não tenho que fazer nada agora, eu preciso descansar, eu preciso cuidar da minha mente. Difícil. A gente vai cuidar do corpo, então a gente vai para uma academia. Às vezes a gente estressa mais. Porque a academia, às vezes, lotada, aquele barulho terrível, você tá fazendo uma coisa que você não gosta. Tudo isso causa estresse na gente, não é saúde mental. É isso mesmo. E são pequenos autocuidados que a gente precisa ter no dia a dia, né, Ká? Eu acho que só da gente... Se a gente parar 5, 10 minutinhos no dia só pra gente se auto-perceber, né? Pra gente simplesmente olhar pra gente e falar assim, não, o que eu estou sentindo, né? O que eu estou pensando, né? Será que o meu pensamento ele tá tão acelerado que eu não tô conseguindo encontrar nem o que é real, né? Nesse mundo aqui, eu tô indo, né, junto com o movimento aí da vida. Nesse automático que não é nada saudável. A gente está muito nesse que o pessoal fala do efeito manada, né, do automático. Isso não é saudável, né, de jeito nenhum. Isso vai sobrecarregando, como você disse, são as gotinhas que vão enchendo esse copinho e vai transbordar. De alguma forma, vai transbordar. Às vezes não vai acontecer nada no interno, mas o nosso externo já vai demonstrar que tem alguma coisa errada. Então, tudo isso vai desse autocuidado, dessa autopercepção, que é uma disciplina. A gente tem que ter muita disciplina com a gente. Né? É uma coisa também que a gente não quer, a gente tem horror a essa palavra disciplina, mas a gente precisa disso com a gente. Se dá essa oportunidade, desses pequenos cuidados diários. Tem gente que fica doente, isso eu falo por mim mesma, sai de férias, fica doente. Porque o corpo segurou tanto durante o ano que a hora que sai de férias adoece. Então, tem alguma coisa errada. A gente não pode deixar para o corpo adoecer, né? Ou se cuidar quando sai de férias. Igual até o assunto aqui do Janeiro Branco, é uma oportunidade incrível que foi criada há 10 anos atrás essa campanha, muito legal, né?
que é Muito justamente quando virar importante. o ano, simbolicamente, para a gente se perceber. Uma página em branco, deixa eu me perceber, deixa eu escrever alguma coisa aqui nessa página, não quero nada, mas deixa eu começar a escrever. E esse escrever é sempre para dentro. É isso mesmo. E aí precisa parar, a gente precisa respirar, né, cara? A gente precisa aí, como a gente falou, ter esse momento de se olhar. E você estava aqui falando do autocuidado, da gente se olhar e tal. E aí me veio uma frase que eu vi aqui no Instagram um tempo atrás, que o autocuidado, ele não é só o skincare, né? Porque a gente já também já associou isso, Também é, mas não né? só. Então não é só isso, muito pelo contrário, né? O autocuidado é a gente se aceitar, né? De, poxa, eu sou assim, eu gosto das coisas desse jeito, eu gosto das coisas desta forma, eu gosto de trabalhar das 8 às 5, né? Não tem Mas nada de para errado com isso. muito pelo contrário, Muito pelo né? contrário. É saúde, né? É Porque eu tenho uma vida, eu não sou só o trabalho. Né? O trabalho pode ser muito prazeroso, mas eu não sou só isso. Eu sou muitas outras Karines, né? Nós somos muitas outras só. Karines. Exatamente. Foi interessante você colocar isso. Ontem eu estava conversando com uma parceira que é influencer, inclusive a Lu, um beijo para a Lu, super parceira nossa aqui também. E ela falando, eu não sou só a Lu influencer, eu sou a Lu mãe, eu sou a Lu dona de casa, eu sou a Lu que lava a louça, eu sou a Lu que lava a roupa, né? Então, pra gente, a pessoa fala assim, eu equilibro vários pratinhos. A gente não precisa equilibrar vários pratinhos, a gente precisa organizar essas atividades do dia a dia, né? A gente precisa organizar os nossos pensamentos, olhar para esses momentos, né? E criar pequenas rotinas. A gente às vezes pensa em coisas tão grandiosas, mas aqui eu deixo uma dica até pessoal que eu faço e que para mim é muito bacana, né? Pequenas rotinas no nosso dia a dia. Então, por exemplo, no meu trajeto de trabalho para casa, eu ouvi um podcast que seja bacana, que traga uma mensagem legal, né? Poxa, eu vou lavar a louça. Põe ali também uma música boa, né? Que a gente possa ouvir, que traga aqui o pensamento, né? Eu falo que a frequência do nosso pensamento para uma coisa bacana, né? E aí a gente vai se disciplinando com essas atividades, tendo pequenos momentos ali de autocuidado, né? E fazendo com que toda a rotina em volta da gente, né? Para que as pessoas em volta da gente também recebam isso, né? E a gente acaba sendo um modelo, algo nesse sentido, né? Primeiro pra gente, né? Pra gente se suportar. Pra gente ficar bem, né? A gente precisa pensar nisso. Assim. É por isso que eu falo que é urgente. A gente está sendo muito negligente com a gente mesmo. A gente está deixando a gente em último lugar, né? Depois de tudo. Depois que eu terminar tudo que eu tenho que fazer, aí eu vou me cuidar. Depois, aí, de uns anos para cá, eu entendi isso, caiu essa ficha, eu falo assim, eu primeiro. Né? Eu sou a primeira pessoa que eu preciso me cuidar no dia de hoje. Então, eu não faço nada para ninguém. A primeira coisa que eu faço é ficar comigo ali por alguns instantes todos os dias de manhã. É impressionante, assim, como a gente vai desenvolvendo esse autocuidado, esse autoamor. E vai entrando nesses processos intensos de autoconhecimento. Por quê? Porque aí sim eu vou conhecer esse conteúdo que eu tenho. Né? Eu vou começar a nomear o que eu sinto, que a gente não sabe nomear o que sente, tem vergonha, a gente tem questões, né, também culturais, que a gente não pode sentir raiva, a gente não pode sentir vergonha, a gente não pode sentir coisas, não pode nem sentir alegria, né? Você ri muito porque você ri muito, tá fechado porque tá fechado. Né? Então a gente tem muita dificuldade disso, desse processo de autoconhecimento. E isso é saúde mental na veia, porque eu só vou ter uma boa saúde mental, ou o melhor possível, se me conhecer intimamente. Sim. E isso é muito importante, né? E outra coisa que você falou, Ká, que me veio na cabeça também, que você falou dessa questão, eu sinto raiva, acolhe a sua raiva, ela é natural, eu sinto tristeza, né? É que a gente tem os nossos sentimentos também muito polarizados,
né? Então eu tenho uma tristeza muito intensa ou uma alegria muito intensa e tudo na vida da gente vai tendo aí essa polaridade, né? E a gente às vezes não consegue enxergar muito o caminho do meio, né? E até nos relacionamentos a gente acaba tendo essa polaridade, né? De ou é igual a mim, então eu gosto muito, eu me relaciono super bem. Ah, não, ele é muito diferente, nosso santo não bate. Né? É, Pode acontecer aí de é, algumas vibrações realmente não ressoarem, mas tem essa sim. polaridade nos relacionamentos, né? Total, total. E aí, quando a gente começa a se conhecer, o legal é que a gente vai entender por que que a gente sente isso. Hoje a gente vai em busca, você não foge mais disso. Por que que eu senti isso? Por que que eu sinto aquilo? Por que eu reajo desse jeito em situações assim? Sim, Porque eu ainda reajo. Vai ser perfeito? Nunca vai ser, né? Mas eu sempre falo assim, a gente volta mais rápido. Então, uma sim, situação que aconteceu, por exemplo, discordei de alguma coisa, tive algum atrito com alguém. Aí, antes podia levar um tempão, ou nunca eu compreendia por que aconteceu aquilo. Hoje, nesse processo intenso de autoconhecimento, aí eu falo assim, opa, aqui é o meu gatilho. Ou tem algo aqui que aconteceu lá atrás, que toda vez que acontece alguma coisa parecida. Então, tudo isso interfere na nossa saúde mental. sim, Porque a gente, ou você vai sentir, ou se você não cuidar disso, ou você vai ficar se sentindo culpado, péssimo, horroroso, eu sou mal, não sei o quê, ou uma depressão muitas vezes, ou pelo contrário, sim, você pode começar a ter raiva, a ter acessos de violência, que é o que a gente vê muito, sim, né, em todos os ambientes. Então é sim. muito, 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 muito importante. E é o que você disse mesmo, são pequenos hábitos todos os dias. A gente precisa sim de ajuda. Tem coisas que sozinho eu não consigo lidar. Então, por Sim. mais que eu tenha toda essa minha vivência, essa minha experiência, eu não consigo Sim, lidar sozinha com muitas questões. Preciso de sim, muita ajuda. E isso é outra coisa fantástica nesse é, cuidado de saúde mental. sim. É muito interessante você falar isso, porque eu falo muito isso, né? Eu falo, eu não me faço sozinha, né? Eu não sou uma só. Então, para que eu hoje esteja aqui, quantas pessoas não me apoiam, quantas pessoas não estão junto comigo nessa minha jornada, né? Não só a minha equipe que está aqui comigo nos polos, mas, gente, eu também faço terapia, eu também faço yoga, também faço as minhas meditações. A gente estava até falando sobre isso aqui no polo essa semana, né? O pessoal fala, eu não consigo, eu não consigo. É o que a gente mais ouve, né, cara? Quando a gente fala em meditar e parar. Eu não consigo, eu não consigo, eu sou muito agitada. Gente, no começo, ninguém consegue. A primeira vez que você for meditar, vai ser ruim. A segunda que você for meditar, a Cá pode falar melhor do que eu. Vai ser ruim. A terceira, vai ser ruim, né? E aí, Demora para ficar bom. e aí, conforme você vai evoluindo e encontrando também uma meditação que seja bacana para você, não é? Porque às vezes existem tantas técnicas, tantas formas diferentes da gente meditar, né? Todo mundo já pensa no monjijinho. Monjijinho foi feio, né, gente? Vamos combinar? Paga, vamos lá. Não dá para editar esse. Mas a gente pensa lá no monge careca, né? Na posição de lótus, ali meditando, né? E não é isso, né, Cá? Acabou de falar melhor do que Não eu. é, Não é não isso. é. Para cada um tem alguma coisa especial ali, né? Tem uma ferramenta diferente. Para cada momento de vida, né? Para cada situação que acontece, tem uma coisa diferente que a gente pode utilizar. E várias técnicas e várias ferramentas. E por isso que é tão importante isso que a Karine falou aqui, que é de autoconhecer, né? De você entender, poxa, qual que é o melhor caminho para mim nesse sentido, né? Então, assim, eu estava até comentando, voltando ao que eu falei, que comentei com o pessoal aqui, eu falei, gente, existem meditações ativas que são incríveis de você fazer, né? Existe meditação de você parar de olho aberto. Eu falei isso, pessoal, meditar de olho aberto, isso não existe. Existe. De você parar, de você ir lá contemplar uma árvore. Opa, acho que a Cá caiu ou fui eu?
Mas vamos aqui continuando. Acho que a Karine caiu. Gente, posta aqui pra mim se fui eu ou se foi ela. Se fui eu, vocês não vão postar, né? Vamos aguardar ver se ela volta. Opa! Ui! Acho que a Karine caiu aqui, mas vamos seguindo até que ela volte aqui com a gente. Ela caiu. Obrigada, Fê. Obrigada, Fabi. Bom, vou continuar aqui falando com vocês até ela conseguir voltar. Mas existem aí diversas formas da gente meditar, existem diversas formas da gente buscar essa conexão, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo e falando exatamente isso. Gente, todo mundo hoje em dia tem o pensamento acelerado, todo mundo hoje em dia tem a questão aí da ansiedade. A gente até falou, eu sou ansiosa. Gente, a ansiedade hoje em dia, né? Compartilhem aqui comigo como que tá a ansiedade aí com vocês, né? A gente vive num mundo ansioso, num mundo agitado, do pensamento acelerado. A gente tem as novas gerações, são gerações do pensamento acelerado, né? Então é importante a gente buscar caminhos que ajudem a gente nesse sentido, né? Quem conhece, me conhece, convive comigo, o Fernando tá aqui, o Pedro também. Gente, não tem pessoa com pensamento mais acelerado do que eu. A gente brinca que eu falo que minha cabeça é um bando de fio de alta tensão desencapado que de vez em quando encosta ali e saem algumas coisas mirabolantes. Mas é importante a gente buscar esse caminho aí para nós nos encontrarmos com a gente mesmo, né? A gente parar, se perceber, entender o que é importante para gente. Como a Ká falou aqui, né? É importante sim a gente pedir ajuda. Como eu falei, a gente não se faz sozinho. Eu tenho, e tenho de verdade, tá, gente? Não tô aqui falando porque tá na live, não. Mas eu tenho sim pessoas que se fazem junto comigo, que me apoiam, que estão junto comigo. Então, a gente precisa sim buscar esses caminhos. Rô, obrigada. Obrigada por você estar aqui com a gente. Gente, a Rose trabalhou comigo há muito tempo atrás. Rô, obrigada. Vitória, obrigada. Eu fico feliz. Você falou que minha energia é maravilhosa, eu cuido. Obrigada, viu? Um abraço grande aí para você. Gente, eu cuido. Não é sempre, tá? De vez em quando eu escorrego. A gente escorrega no meio do caminho, não tem como. Mas o importante é a gente sempre retomar e a gente não se culpar. Eu vou dizer aqui para vocês que a culpa, eu acho que é o que mais atrapalha a gente nesse processo de saúde mental, Deixa eu ver se eu consigo aceitar a Ká aqui para ela entrar com a gente. A gente cultivar dentro da gente sentimentos que não são bacana. A Ká voltou! Quem sabe faz ao vivo, gente. Voltei! Quem sabe faz ao vivo. Deu um super aquecimento. Eu estava conversando com o Luiz Schmidt terça-feira, a gente fez uma live, né? E aí eu tive também uma situação aqui, meu celular caiu na live. E é assim, quando a gente leva conteúdo bacana para elevar, para fazer mudar, né, mudar a vibração, vai acontecer, gente. Não adianta. Quando a gente está mudando a vibração para o alto, vai acontecer alguma coisa. Achei que ele estava indo bem demais hoje. Ele, de repente, superaqueceu. Nossa, ok. É isso aí. Bom, Ká, enquanto você estava aí se reconectando, eu estava aqui até contando um pouquinho da minha experiência. Eu acho que a Ká travou de novo. Mas bora lá. Estava contando a minha experiência da gente se autocuidar. E, pessoal, o que é muito interessante quando a gente começa aí com esse autocuidado? A gente abre o nosso campo, né? Para outras coisas bacanas virem aqui pra gente. Sabe quando você pensa que você quer comprar alguma coisa? Por exemplo, eu quero comprar um carro branco. Vou falar aqui qualquer um. Um Jeep. Quero comprar um Jeep branco. E você só vê na rua um Jeep branco.
É porque a gente abriu o nosso campo para aquilo. Então, tudo que a gente vai ver na rua é um Jeep branco. É engraçado como essas coisas acontecem, né? Então, é muito importante a gente abrir o nosso campo para esse autocuidado, para esse se entender, se acolher, se autoconhecer. Oi, Cá! Oi, cara. Vamos seguir, que aqui agora acho que ele não Eu vai estava segurar mais. falando para Ai, o meu Deus. pessoal que quando a gente abre o nosso campo para essas coisas, outras coisas vão aparecendo, né? Como a gente fala, eu quero comprar um carro branco, a gente só vê carro branco na rua, né? Então você começa a se conectar ali com pessoas que querem o mesmo que você, né? É fantástico. É fantástico. Naturalmente isso acontece. São É, as sincronicidades, né? Naturalmente você é um assunto que você começa a se interessar e você começou a prestar atenção. Uma pessoa muito legal começa a chegar, outras vão embora. É muito, muito. Porque eu começo a é limpar isso essa mesmo. casinha A aqui. Fabi colocou aqui, nossa, é verdade. Quando imaginamos algo, a gente sempre vê o que pensamos. É isso mesmo. É porque você abriu o seu nível de atenção para aquilo, né? Por isso que a gente fala, põe uma música bacana, assiste um programa legal. Porque se você assiste um programa ou só ouve música que não é bacana, aquilo fica ali no seu campo mental, né? Tinha uma colaboradora que trabalhava com a gente, que era a Maiara, e às vezes ela estava trabalhando, ela começava a cantar. Todo mundo vai sofrer, eu também vou sofrer. Eu falei, pode parar, ninguém vai sofrer aqui não. Ó a vibração no negócio. Na verdade, a gente se conecta com a vibração dessa música, desse som. A gente também estuda isso dentro do yoga, né? Então, por isso que a gente... Por isso dos mantras. Os mantras Sim, têm uma vibração altíssima. Então, a gente muda a nossa mente através dessas sim, vibrações. Então, isso é científico. Então, a gente aqui no Ocidente precisa de científico, né? precisa. Ciência, sim. E isso é científico. As nossas ondas mentais, elas são diretamente Sim, impactadas pelas vibrações dos sons. Então, aquilo que eu estou ouvindo, né, na televisão, rádio, né, e isso está impactando diretamente a sim. vibração da minha mente. Isso é Exatamente. saúde Eu estava mental. até estudando sobre isso essa semana e e no artigo que eu estava lendo falava inclusive do eletroencefalograma, né? O que que ele mede? É a vibração que o cérebro tem ali, as conexões elétricas que acontecem, tudo ali que está acontecendo. Então, quer dizer, se a gente já tem um exame que mede isso, então a gente precisa entender que, né, tem uma frequência aqui, tem uma vibração e que se eu pensar cada vez para baixo, né, vai que nem a gente brinca, né, vai que nem tobogã com a mãozinha para cima. É verdade. É importante. A gente negligenciou e negligencia muito ainda esses cuidados com a nossa saúde mental. A gente está ainda muito, né, no skincare, muito no externo, a gente está muito ainda no corpinho usado, que é importante ter saúde. Isso tudo é importante, né? Mas a gente precisa cuidar. Eu só vou ter uma aparência saudável se a minha saúde mental está saudável. Quer dizer, eu vou cuidar de todos os campos. Vou conseguir cuidar do meu alimento, do como eu me alimento, eu vou conseguir cuidar das minhas amizades, das músicas, como que eu Sim. reajo às situações. Uma coisa está ligada Exatamente. Aí à aquilo que a gente outra. falou, né? A partir do momento em que eu abro meu campo de atenção para isso, tudo na minha vida vai reverberando de acordo com aquilo que eu estou colocando a minha atenção, né? Fala que aquilo que a gente foca cresce, né? Ah, É, exato, exato. Mas é importante dizer também, né, assim, que não é fácil, né? Isso é uma mudança drástica de hábitos, de sim, atitudes, precisa de muita atitude, né? Então, precisa de muito esforço. Né? Talvez você vai ser a única pessoa do seu meio que vai se cuidar efetivamente, né? Então, muitas pessoas se sentem sós, é por isso que é legal você procurar
Esses núcleos que tem pessoas que estão procurando esse tipo de ajuda para que você se fortaleça é algo muito individual, muito particular. Vai ver isso. É a mesma coisa quando você pega uma casa velha e você precisa reformar a casa, trocar a fiação. Ninguém vai ver a fiação, mas uma fiação ruim pega fogo na casa. É isso que acontece com a nossa saúde mental. Se eu não cuidar do meu interno, todo o meu externo vai explodir. Né? Então, ninguém vai ver isso, mas é você quem vai estar colhendo esses frutos e certamente isso vai reverberar para o externo de uma forma positiva, alegre, construtiva, próspera. É isso que a gente precisa começar a entender, mas precisa sim. Esforço, dedicação, disciplina. É isso aí. Ká, super obrigada pela sua participação aqui com a gente. Apesar dos desafios aí, eu acho que a gente conseguiu plantar sementes super prósperas aqui com todo mundo. Como você falou, mais gente vai assistir depois que não seja aqui nesse momento com a gente. Pessoal, sigam aqui a Karine, o Núcleo Tândava. Tem trabalhos incríveis, como ela trouxe só uma das técnicas que ela trabalha lá, que contribui muito com a saúde mental de muita gente. Então sigam ela. Ela tem também trabalho de meditação, de yoga. E assim, yoga é para todo mundo, meditar é para todo mundo. Não se coloquem barreiras, não se coloquem empecilhos. Tudo que a gente põe de limite é mental. Tenham isso com vocês. O mental é que põe limite. Tudo que a gente pode imaginar, a gente pode criar. Isso já o Walt Disney falou, né? Então, que a gente possa aí reverberar coisas muito bacanas para vocês. Ká, obrigada. Fabi, obrigada. Ká, sua mensagem final aqui, sua dica de ouro. Você falou muita coisa linda, é isso mesmo, né? Eu gosto de usar o que o AA usa. Só por hoje eu vou cuidar de mim. Eu só por hoje. Cuida de você. Se der essa oportunidade de estar com você, mesmo que seja 1 minuto. Isso transforma a sua vida. Pode ter certeza. Eu tenho que agradecer, muito feliz de estar aqui. Obrigada por todos que estiveram aqui. Obrigada, Ká. Pessoal, um beijo para vocês, uma ótima tarde, que seja um finalzinho de semana incrível. Tchau, pessoal. Tchau, Ká.